Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o lançamento dos novos Sony WF-1000XM4, que há quem diga que poderá ser os melhores auriculares na sua categoria. Fique aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Após o grande sucesso que tem sido os WH-1000XM4 da Sony, foi lançado o seu irmão mais novo, os WF-1000XM4. Em muita coisa foram melhorados, quer seja em questões técnicas, tamanho e a própria qualidade do produto. São considerados por muitos os melhores na categoria de True Wireless e, de facto, há razões para tal, sendo o equipamento de topo. O suporte padrão LDAC e o cancelamento de ruído ativo foram melhorados drasticamente para trazer a melhor experiência de som, sem distrações para quem os usa. Uma das coisas que foram implementadas foram novas opções no seu aplicativo para dispositivos mobile, onde o destaque vai para o teste de ajuste ótimo ao pavilhão e canal auditivo. Quanto ao chip responsável por suportar todas estas novas tecnologias, é o novo Sony V1. Em termos de design, eles vieram bem mais pequenos, ou seja, mais compactos, face aos seus antecessores, os WF-1000XM3. Da mesma forma que em termos de qualidade de construção, foram melhorados, mantendo sempre aquele selo premium. As cores mantêm-se as mesmas, quer os brancos, quer os pretos. Como os earbuds vieram mais compactos, mais pequenos, como é óbvio, a caixa tinha de acompanhar nesse sentido, e foi isso mesmo que aconteceu. A caixa veio ligeiramente mais pequena, tornando-se assim efetivamente mais fácil o seu transporte e mobilidade. Mas é no som que vem o grande destaque, pois são os primeiros True Wireless a vir com o suporte ao áudio iRes, que é nada mais nada menos que áudio de alta resolução, ou seja, tem uma resolução mais alta que a qualidade padrão de CD, tendo uma maior profundidade de bits e uma maior taxa de amostragem. No caso do codec LDAC, ele é importante pela perspectiva de conseguir entregar 3 vezes mais informação que o áudio normal entregue pelo normal Bluetooth. Para já, como todos sabemos, a ligação por cabo continua a ser a melhor alternativa quando se quer ter a melhor qualidade de som. E o exemplo disso mesmo é a ligação de internet que temos nas nossas casas, onde a ligação por cabo de rede se consegue melhor velocidade de internet do que por Wi-Fi. E aqui é praticamente a mesma coisa. Mas ainda assim, estas tecnologias têm vindo a evoluir bastante neste sentido, para que um dia a ligação por Bluetooth ou aquela que vier a substituir o Bluetooth seja igual ou melhor que por cabo. Mas agora falando mais especificamente do chip V1, a fabricante afirmou que o cancelamento de ruído ativo teve uma melhoria na ordem dos 40% face à geração anterior, sendo que tem um desempenho superior nas frequências mais altas. Outra característica que foi implementada foi a detecção automática do vento, onde assim que os fones detectem a presença do mesmo, este modo é ativado e assim atenua o seu ruído. Os amplificadores de 24 bits dos auriculares foram melhorados e houve alteração nos drivers para 20% maiores, o que provocou um aumento nos graves, trazendo agora mais potência, onde agora são mais fortes e mais precisos, e assim as ondas de frequência baixa conseguem-se cancelar melhor. Por sua vez, o cancelamento passivo do ruído também foi melhorado por consequência das pontas. Elas foram alteradas para espuma poliuretano, provocando um melhor encaixe nos ouvidos, sem abdicar, como é óbvio, do conforto, e assim melhorou o isolamento do som externo. Por fim, em termos de autonomia,
Eles vêm com 8 horas de uso contínuo com cancelamento ruído ativo e 12 horas de uso contínuo sem este modo de estar ativo. A caixa permite carregar por mais 24 horas e tem suporte a carregamento sem fios, além do carregamento rápido de 5 minutos de carga que permite uma utilização para 1 hora. E claro que a caixa consegue-se carregar por via USB, nem seria esperar outra coisa. A parte mais importante e aquela que toda a gente quer saber é o preço por toda esta tecnologia. Pois é, meus amigos, para quem quiser toda esta tecnologia topo de gama, terão que pagar 279,90€ e já podem ser adquiridos, por exemplo, na Amazon de Espanha. E eu fico contente finalmente que tenha sido apresentado estes produtos para fazer face à concorrência que já existe no mercado, nomeadamente os AirPods Pro, os da JBL, os da Jabra, ou seja, existia muita concorrência e, como eu sempre tenho defendido, a concorrência nunca é demais e é sempre bom, sabendo de nós que a Sony é a melhor na sua categoria ou considerada dentro do top 3 da sua categoria, e de facto já os WH-1000XM4 são o sucesso que são, entregam as tecnologias que entregam, têm a qualidade que têm, o som é do melhor que há, e eu sei disso porque eu tenho uns e sei a qualidade que aquilo entrega e tudo aquilo que está emprego dentro daquela tecnologia. E já era a altura de realmente a Sony já ter lançado isto para fazer face à concorrência e também para fazer face a todo este barulho que tem sido falado nestas últimas semanas, nestes últimos meses, por causa do áudio iOS, da questão do lossless, da questão da qualidade de som sem perdas, todas essas coisas têm vindo a público, têm vindo à tona, tem sido muito falado neste sentido, e claro que as marcas, mediante todo este burburinho que tem sido falado no mercado, as marcas obviamente que têm que correr atrás, entre aspas, do prejuízo e lançarem as melhores tecnologias, a tecnologia de ponta para fazer face àquilo que está a ser reclamado no mercado e pronto, elas estão ali para vender, né? Não estão ali para fazer nenhum favor à gente, elas estão ali para vender, e para vender elas têm que entregar o que há de melhor no mercado. E exemplo disso mesmo foi eles terem agora emprego e serem os primeiros na sua categoria a entregar o suporte iOS em questões de áudio, justamente para terem ali uma bandeira de estandarte a ser levantada, e é com este tipo de lançamento, com a entrega destas tecnologias, é que as marcas vão se destacando, e é neste tipo de situações é que a gente vê que as marcas saem na frente, e é assim que elas conseguem as vendas. A gente sabe que no caso da Sony, elas lançam os seus fones de 6 em 6 meses, não nestas categorias, mas por exemplo eles lançam os WH a cada ano, né? E depois os outros também a cada ano, só que com um espaço de 6 em 6 meses. Ou seja, eles há 6 meses atrás tinham lançado os WH e agora 6 meses depois lançam os WF. Da mesma forma que daqui a 6 meses vão lançar os WH, neste caso o XM5. Ou se calhar outro nome qualquer, porque já era tempo também da Sony mudar o nome para não ter assim um nome tão comprido, tão complexo neste sentido. Mas é com muito agrado que eu vejo que eles deram seguimento às tecnologias que já estavam empregues nos WH e conseguiram implementar essas tecnologias agora nestes mais pequenos, e principalmente uma das coisas que havia perspectiva era se eles conseguiriam diminuir a caixa e o tamanho dos próprios earbuds, porque de facto a caixa da geração anterior e o tamanho dos earbuds da geração anterior de facto era enorme. Eu cheguei ainda a ponderar na altura a compra deles, antes de comprar os AirPods Pro, que eu na altura, salvo erro, ainda não tinha iPhone, ou se tinha iPhone tinha há pouco tempo, só que eu estava na dúvida se havia de comprar os AirPods Pro ou esses Sony, né? Na altura os XM3,
Só que eu na altura cheguei a ir à loja e vi que de facto a caixa era muito grande, mas principalmente os próprios earbuds também eram eles muito grandes. Ou seja, ficava uma coisa monstruosa, parecia que tinha uma espécie de uma barata dentro dos fones. E, efetivamente, eles tinham tecnologia topo de gama, tinham tudo aquilo que eu precisava, tinham autonomia, qualidade de som, tinham isso tudo, só que de facto a caixa era muito grande, ou seja, não era prática de ser transportada. Aquilo tinha quase o tamanho de uma mini carteira, quer dizer, não faz sentido nenhum, e de facto os próprios earbuds eram mesmo muito grandes. Eu cheguei a ver eles a serem usados nos ouvidos e de facto, foi como disse, aquilo parecia uma barata autêntica. E foi bonito de se ver que a Sony muito provavelmente deve ter estado atenta ao feedback dos seus usuários, dos seus clientes, dos seus consumidores, e deve ter chegado certamente esse feedback a eles de que a caixa e os próprios earbuds tinham um tamanho muito grande e era importante eles conseguirem diminuir esse tamanho. Da mesma forma que também melhoraram as pontas, e isso realmente é bom, porque se eles ainda por cima entregam uma autonomia de 8 horas, era importante eles conseguirem melhorar as pontas de forma a melhorar o conforto, e assim a pessoa ter aquilo encaixado no ouvido durante várias horas sem que aquilo se torne incomodativo e sem quer que a pessoa note que está a usar aquilo. Às vezes acontece muito isso nos AirPods Pro, ou seja, quando eu os tenho encaixado, muitas vezes estou ali a 1 hora ou 2 sem notar que eles estão nos meus ouvidos. Eu só acabo por os notar porque num dos lados a ponta ela não encaixa tão bem no ouvido, mas não é um problema da ponta, é um problema mesmo do meu ouvido, que ele acaba por não se encaixar e com o tempo o próprio AirPod vai saindo do meu ouvido. E é nessa altura que eu me lembro que eu os tenho e que tenho que o dedo ajustar para o encaixar novamente no sítio, porque se não fosse isso eu nem sequer notava que os tinha encaixado nos ouvidos. E de facto é mesmo importante esse melhoramento nas pontas, não só pelo conforto, mas ainda assim acaba também por melhorar o ruído passivo, ou seja, aliado o ruído passivo vai melhorar também o ruído ativo, e assim consegue-se a melhor conjugação, não só na qualidade do som, não só na qualidade do cancelamento do ruído, como também no próprio conforto. E é importante ver que a Sony, como tantas outras marcas, acabam por estar atentas ao mercado e acabam por disponibilizar aquilo mediante o feedback que vão recebendo por parte dos seus clientes. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.